Muito boa tarde, minha Paraíba. Hoje, dia 26 de abril de 2023, quarta-feira, e a gente ao vivo aqui, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom que você está aí acompanhando toda a programação da sua TV Arapuã, que traz aí informação, opinião, coloca você antenado, antenada, tudo que está acontecendo aqui na Paraíba. No Rede Verdade hoje você vai acompanhar uma bate-papo meu, uma conversa minha com uma paraibana que foi empossada presidente nacional da Central Única das Favelas, a CUFA, a Kaline Lima, jornalista paraibana, está aí como presidente nacional dessa que é uma das organizações nacionais e reconhecida internacionalmente, inclusive, em favor ali de projetos sociais nas comunidades de todo o Brasil, tá? Mas para a gente começar o programa hoje, vamos lá saber como é que foram os detalhes aí da programação anunciada pelo prefeito Cícero Lucena do São João de João Pessoa. O Washington Luiz esteve lá, você acompanhou algumas entradas ao vivo aí do Washington Luiz, ele traz aí a fala do prefeito completa sobre o tema. Nós estamos consolidando o resgate da nossa cultura e da nossa raiz numa festividade que é tão importante para todos nós, que é o período de São João. Nós vamos repetir o evento do concurso das quadrilhas de João Pessoa, mas dessa vez ampliando, tá certo, para também o estado da Paraíba. Teremos uma outra etapa para o estado da Paraíba e já anunciando no próximo ano o Nordestão, João Pessoa sediando, para que a gente vá a cada ano avançando mais no sentido de transformar e consolidar João Pessoa como a capital das quadrilhas juninas desse país. Antes ainda vamos ter a visita nos bairros das nossas quadrilhas se apresentando para que todos tenham essa oportunidade de ver e de se esquentar para o nosso São João, que será na Lagoa, com as atrações, entre outras, a que você já fez referência. Então fico muito feliz e ao garantir não só o apoio a essas quadrilhas, a oportunidade de se apresentarem e de conseguir representar bem a nossa cultura, como também ter a certeza que o nosso São João será bom para quem nos visita e melhor ainda para quem mora em João Pessoa. Tá, o Washington Luiz, que não é besta nem nada, gosta muito de política, aproveitou essa entrevista com o prefeito Cícero Lucena e fez alguns debates ali sobre a política, perguntou inclusive sobre as eleições aí para 2024, alguns candidatos da oposição, entre eles, inclusive, o pastor Sérgio Queiroz. Cícero Lucena não hesitou em responder, não. Eu tenho uma relação com o pastor Sérgio de muitos anos. Nós, há mais de 40 anos, somos sócios, por exemplo, do pai dele. Então, há todo um carinho, um respeito, nos conhecemos. Então, está dentro, sem dúvida nenhuma, daquele projeto de todos aqueles que desejam colaborar com a cidade de João Pessoa, será muito bem-vindo. E, obviamente, que eu tenho certeza absoluta que esse é o espírito do pastor Sérgio e, consequentemente, não há diferenças para que nós não possamos caminhar juntos. Cícero Lucena, só para contextualizar, o prefeito Cícero Lucena tentando unir da esquerda à direita no seu palanque no projeto da reeleição. Há algumas semanas ele já tinha anunciado aqui, inclusive, no Frente a Frente da TV Arapuã, que quer o PT no palanque dele, que quer, enfim, a esquerda, sobretudo a base do governo Lula no palanque dele a reeleição. Essa semana, no aniversário de Mangabeira, surpreendeu a presença do deputado federal Cabo Gilberto, bolsonarista de carteirinha, lá no evento da prefeitura, elogiando o prefeito Cícero e tudo, e agora o prefeito Cícero Lucena admitindo a possibilidade de conquistar, digamos assim, o apoio do pastor Sérgio Queiroz, que é um nome, ele foi candidato ao Senado e é um dos nomes aí postos para disputar a prefeitura. Bom, Cícero falou também sobre a possibilidade de debate com União Brasil, que é outro partido que sinalizou um namoro com Cícero Lucena através do deputado estadual George Moraes. Nós temos um projeto de governo para a cidade de João Pessoa, cuidar de todas as áreas, quer seja infraestrutura, quer seja educação, quer seja saúde, a preocupação com a geração de emprego, a preocupação com a melhor distribuição de renda, com a garantia da segurança alimentar. Já temos parceiro, a exemplo do governo do estado, que está nos ajudando nisso, e todos aqueles que se dispuser a assumir esse compromisso com a cidade de João Pessoa serão bem-vindos.
Tá aí. Olha só, vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e no próximo bloco eu vou conversar com a presidente nacional da CUFA, da Central Única das Favelas, a paraibana, jornalista Kaline Lima, vai estar aqui conosco para contar a sua história, também um pouco da importância e dos desafios aí da CUFA no Brasil. Um minutinho só e a gente volta. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Agora sim, vamos conhecer um pouco da história dessa paraibana que foi empossada recentemente, a nova presidente nacional da Central Única das Favelas, a CUFA, que é uma organização aqui do Brasil, reconhecida nacionalmente, internacionalmente, pelos projetos que desenvolve no país como um todo. E agora é a jornalista Kaline Lima, nova presidente. Kaline, muito obrigado pela sua presença, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, digo eu. É uma honra estar aqui com vocês, com a audiência de vocês e estamos à disposição. Bacana. Bom, para a gente começar aqui, nosso telespectador entender, conta pra gente essa história de uma paraibana, foi parar aí na presidência nacional da CUFA, passa um pouco da tua trajetória até chegar a a posse foi na semana passada, não é isso? Isso, na última quinta-feira. Na última quinta-feira aqui em João Pessoa, no Teatro Santa Rosa, não é isso? Solenidade bonita, tá aí as imagens, inclusive, da solenidade, o prefeito Célio Lucena ali também prestigiando. Conta um pouco da tua trajetória, como uma paraibana chegou à presidência nacional da CUFA. Eu já faço parte da organização há 17 anos, né? E a CUFA já atua há 15 anos aqui na Paraíba, eu sou uma das fundadoras. A CUFA é uma organização que tem na sua gestão interna essa possibilidade de você assumir a presidência de forma rotativa, né? Então, não é uma eleição, como costuma acontecer em alguns outros espaços, mas a gente entende e estuda o momento atual e percebe quais são as movimentações que a gente precisa fazer. Então, eu sou a 6ª mulher a assumir a presidência ou a vice-presidência da instituição. Paraibana ou paraibana já tinha? Primeira paraibana, exatamente. E esse momento é muito importante para nós, porque é a primeira vez que o Nordeste inteiro assume a presidência e o Conselho Nacional, porque a gente entende que é um momento de trazer mais visibilidade mesmo para essa região. E por isso o Márcio Lima, que é presidente da CUFA da Bahia, assume a vice-presidência junto comigo. E o conselho é assumido por uma pernambucana e pelo Preto Zezé, que é o nosso era o nosso presidente que passou a bola para mim. Não, é o do Ceará. Do Ceará. Mas me diga uma coisa, você falou que você há 17 anos já milita na CUFA. A CUFA atua há 25 anos já nas favelas brasileiras. No Brasil. E você há 17 anos já é militante nessa instituição. Mas como é que você chegou a isso? Como foi que a sua trajetória para ter começado e querer estar desse lado? Que há quem procura estar de outros lados mais, digamos assim, dominantes. Sim. Olha, na verdade, a minha vida ela é atravessada pela atuação social, né? Então, eu tenho uma memória muito inicial da minha história, da minha infância, onde eu tinha uma madrinha que já fazia muito trabalho filantrópico. Então, isso sempre fez parte. Minha família é uma família religiosa, que sempre teve a questão da solidariedade dentro do convívio familiar. Aos 16 anos, eu conheço o movimento hip-hop, né? E o movimento hip-hop de João Pessoa, da Paraíba, à época, era um movimento que também transversalizava com outros movimentos. Então, o movimento hip-hop estava junto do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento de mulheres. E isso foi moldando, né? Me moldando socialmente, politicamente, humanamente. Então, eu digo assim, eu comecei a militar no movimento social aos 16 anos e a CUFA me traz uma outra perspectiva de atuação. A CUFA, diferentemente de outros movimentos sociais, é uma organização social da sociedade civil, não governamental, mas com fins lucrativos, né? Porque a gente entende que essa população de favela e tudo que ela precisa promover de ascensão social, econômica, é o dinheiro que vai promover. Então, a gente tem há 25 anos encarado esse território como um território promissor, economicamente falando, e com uma diversidade muito potente, né? E a CUFA, o Celso Ataíde veio aqui em João Pessoa, a gente se conheceu, ele me procurou, eu fui indicada a conhecê-lo através do Preto Zezé, que eu conheci aqui em João Pessoa também, do Movimento Negro, quem nos apresentou foi o João Balula. Então, na verdade, foi uma rede de coincidências dentro desse território do movimento social.
que acabou chegando na minha história o Celso Ataíde e o convite, né? Eu ainda fiquei um tempo ali, porque eu sabia que a dedicação seria muita, então o hip hop seria algo que ficaria em segundo plano, que era o que eu tinha realmente uma atuação mais forte à época. E fez exatamente. Essa passagem para isso. Agora, se você for fazer um olhar de 15 anos, 17 anos, o que é que você encontrou como diagnóstico das favelas no Brasil e aqui na Paraíba, e o que é que se vê hoje, assim? Que retratos são esses lá de trás e de agora? Olha, socialmente falando, economicamente falando, os avanços, eles são bem poucos em relação à justiça social promovida no país. A gente, obviamente, tem avanços, são avanços importantes, a gente compreende isso e contribui, inclusive, para a formatação de alguns desses avanços. Mas o Brasil continua sendo um país de injustiça social. Nós somos aí aproximadamente 19 milhões de favelados e faveladas no Brasil. Isso é um retrato do Brasil. Exatamente. Se o Brasil fosse um estado, ele seria o quarto maior estado do país. E a economia que essa população gera é aí em torno de 120 bilhões por ano. Olha que dado interessante você está trazendo. Você diz assim, se todas as favelas e comunidades estivessem unidas num só território geográfico, seria o quarto maior estado do Brasil. Perfeitamente. E aí eu acho importante esclarecer para a audiência que, segundo o IBGE, esses territórios são chamados de territórios com desenvolvimento subanormal. E aí a gente tem uma diversidade no Brasil, por exemplo, de estados que não reconhecem sequer o termo favela ou que busca ressignificar trazendo outras nomenclaturas, como comunidade, como... Eu ia lhe perguntar sobre essa terminologia. Em algum momento o debate era, olha, é pejorativo, favela, favelado e tal. Qual é hoje a leitura que você tem sobre isso, efetivamente? Quais são os usos corretos? Olha, eu entendo que cada estado, cada local tem uma forma de se identificar. Mas o que a gente classifica é a condição socioeconômica daquele lugar, é a oportunidade de trabalho, de geração de renda que essas pessoas possuem, são as políticas públicas que são implementadas. E havendo ausência desse conjunto de fatores, é um território vulnerável, que aí fica muito do crivo de quem é o emissor da mensagem. Por exemplo, a gente quando diz que um território é pejorativo chamá-lo de favela, e a gente passa a chamá-lo de comunidade, a gente está, de fato, impactando positivamente aquele território e melhorando as condições de vida dessas pessoas, ou a gente está se isentando da responsabilidade social de conviver com um território que é vulnerável e com pessoas que estão em situação de desigualdade social. Você está dizendo que é a melhor ação? Exatamente. A nomenclatura, ela é como moreno, né? Quando a gente vai estudar um pouco de letramento racial e a gente entende que o termo moreno, chamar as pessoas negras, pretas de morenas, é um exercício de uma sociedade que quer embranquecer a população, porque há um constrangimento sobre o racismo, talvez chamar de comunidade esteja ali equiparada a essa estratégia. Vocês querem buscar o debate, favela e vamos ver o que se resolve lá. Perfeitamente, até porque o nosso maior sonho é não precisar mais existir a CUFA e a gente poder trabalhar outras temáticas sociais. Nós não somos um movimento defensor da manutenção das favelas, pelo contrário, nós somos uma organização que surge dentro da favela, promovida por pessoas faveladas, voltada para pessoas de favela. Aí as atividades são várias, culturais, artísticas, educacionais. Esporte, empreendedorismo, mais fortemente. Tem casos de transformação real de vida, tem casos? Muitas. Olha, são 25 anos impactando favelas. A gente atua hoje nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. É uma rede que hoje, primeiro eu digo assim, a gente tenta sempre acompanhar o crescimento da instituição. A última contagem que fizemos, estávamos em 5 mil favelas, espalhadas em 500 cidades brasileiras. Mas esse número é absolutamente orgânico, porque cotidianamente pessoas se somam a essa jornada, porque a CUFA não é um movimento social comum, tradicional. Pelo contrário, ela é muito complexa, porque ela tem uma diversidade impressionante. Sim. É uma geradora de tecnologia social que promove um impacto muito positivo nos territórios, sobretudo porque a gente identifica as potencialidades. Então, a gente trabalha com as fragilidades, a gente compreende e busca transformar as adversidades, né? Mas a gente tem um olhar muito empreendedor sobre esse território. Kaline, para fazer uma leitura, fazer uma comparação, pegar um estado como uma cidade como Rio de Janeiro, ou como Recife mesmo, que existe aparentemente o olhar, as favelas pulam, né, aos olhos dessas cidades.
Aqui na Paraíba, isso é menor? É mais escondido, é isso? Na verdade, isso é curioso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro foi em 2006. E eu fiquei muito impactada com a geografia, porque tinha mansões ao lado de favelas. E aqui a gente até tem, tipo, na maioria dos bairros tem alguma favela dentro desse bairro, mas é sempre num lugar mais isolado. Isso é uma forma que a cidade se organizou. Mas as favelas, elas existem. Elas existem, elas, inclusive, nós temos um trabalho hoje que deve estar abrangendo aqui em João Pessoa, na grande João Pessoa, uma faixa de 37 a 40 territórios de favela. Não, eu queria que você dissesse esse dado mesmo, aqui em João Pessoa. Mas não só aqui. Aqui em João Pessoa teria quantos? 30, 40? A última contagem que a gente fez, eu acho que era 37, 38. Então, eu acredito, como isso foi ainda durante a pandemia, acredito que a gente já tenha avançado mais. O que é que determina, aqui é uma favela, ou não, aqui é só um bairro mais pobre, enfim, mais periférico e tal. O que é que você diz assim, é favela? A renda das pessoas? É o território que o IBGE classifica como subanormal. É o que não tem o saneamento básico, ou às vezes tem um saneamento básico, mas as pessoas têm uma condição econômica muito precária. É todo um conjunto de fatores. Então, assim, a gente aqui, a Paraíba é um estado pobre, né? Nós temos hoje uma situação, por exemplo, justamente após a pandemia, de 43% da nossa população em situação de insegurança alimentar. Então, assim, a pandemia, ela nos trouxe também um olhar diferente sobre outros territórios. A gente já atuava em alguns estados do norte, sobretudo, em outras comunidades, comunidade rural, comunidade ribeirinha. Aqui em João Pessoa, a gente já tinha uma atuação em Quilombo, por exemplo. Durante a pandemia, a gente precisou abraçar, né? Tanto que, mais recentemente, a gente teve a situação de Roraima e nós fizemos uma campanha, estamos executando já o processo de iniciar as obras dentro de uma unidade de saúde Yanomami, e a gente compreendeu que, para nós, apesar de sermos a Central Única das Favelas, a gente trabalharia com os territórios que estivessem em situação economicamente vulnerável, mas que, obviamente, têm suas potencialidades e que podem se desenvolver né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu seria óbvio se lhe perguntasse se um dos maiores desafios, claro, para além da questão da desigualdade econômica, que gera a social, mas que o principal desafio dentro das favelas é a questão das drogas. O tráfico de drogas dificulta o trabalho de vocês, dificulta a caminhada de pessoas que acabam não se envolvendo. Olha, eu não consideraria. Por exemplo, se você perguntasse para mim assim, qual a experiência negativa que eu tive nesses 17 anos de atuação da CUFA e 25 anos de atuação em movimento social dentro de favela, qual o desafio que eu tive relacionado ao tráfico, eu lhe diria assim, eu não tenho nada marcante que eu pudesse trazer aqui para você. Porque, na verdade, quando a gente fala do tráfico dentro desses territórios de favela, o traficante muitas vezes é o filho da mãe de favela que a gente está dando assistência. Certo. Acontece. E isso é assim, na excepcionalidade. A gente tem uma visão da favela de que o tráfico domina tudo e que cada rua tem uma boca de fumo. Sim. Não é assim. O tráfico, que realmente é poderoso e que realmente é arriscado, ele não está exatamente lá. Lá está a ponta do iceberg. Essa é que é a verdade. Então, por exemplo, aqui na Paraíba nós temos... em locais luxuosos, inclusive. Exatamente, exatamente. Assim, claro que tem toda a violência, nada disso é negado e a gente entende isso. Existe toda a questão da violência, ela é real, ela está ali e ela vitimiza justamente a própria população de favela e que tem consequências também em função de uma ausência de política pública efetiva. Né? Que não corresponde só à segurança pública, pelo contrário, é uma rede de políticas que deveriam estar sendo implementadas a tal forma que aquela população tivesse oportunidade e, portanto, o tráfico, o crime seria algo mais pontual. Mas a verdade é que no Brasil a gente vivencia um país que, por um lado, é absolutamente rico e cheio de possibilidades, e, por outro, é um país muito negligente em relação à justiça social. Quando eu digo que a população de favela corresponde a 19 milhões de pessoas, que gera 120 bilhões de reais por ano, essa população não está sendo vista e priorizada nas políticas públicas. Não está no radar das políticas públicas. Exatamente. Está, a gente não pode dizer que não está, a níveis de municípios, de estado, de governo federal,
mas de uma forma ainda ineficiente, né? Vivemos um país, vamos entender, que vivencia a injustiça social de forma muito pesada e, portanto, a gente tem que pautar esse território de uma maneira a buscar alternativas. Inclusive, Luiz, é importante a gente perceber que quando a gente se refere a um território de favela e essas pessoas de favela, essas pessoas são geradoras de renda, essas pessoas pagam o mesmo imposto do arroz que você almoçou hoje. Esse morador e essa moradora pagou também do arroz que vai almoçar e que, portanto, precisa ser incluída no debate político para que as alternativas sejam mais eficientes. E é isso que a gente tem entendido ao longo desses 25 anos. Existe um debate no Brasil, e às vezes é um debate, inclusive, de ideológico, de direita e esquerda, ou de progressistas e conservadores, ou enfim, de mercado privado ou não. Inclusive, o governo federal está com um arcabouço fiscal, né, no Congresso e para melhorar suas contas, e é sempre um debate, quem manda mais é o mercado financeiro ou as necessidades, então tem esse debate. Pela sua experiência de vivência nas favelas, um Estado, aí, quando eu falo, não falo governo do Estado, eu falo do Estado, um poder público que pensa e destina recursos para assistência, né, para garantir, enfim, transferências de renda direta. É o certo ou não? Ou seja, tem que fazer isso, tem que fazer mais, se faz pouco, faz, aí desiste, torna ali, acaba tornando uma rede de quem, ninguém, vai ficar todo mundo na transferência de renda, não vai querer avançar mais. Pela sua experiência, quando você olha para o debate que se faz no Brasil, não, se dá muito dinheiro hoje no Brasil, não é para fazer isso, qual é a sua leitura com base na sua experiência? É para fazer transferência de renda sim ou não? É para fazer e fazer muito mais, né? A gente sabe... Está sendo feito no método certo? Olha, eu leio de uma forma muito positiva a perspectiva do Bolsa Família. Certo. O Bolsa Família, ele promove a transferência de renda direta e isso gera dignidade para as pessoas. Por exemplo, muita gente durante a pandemia perguntava assim, olha, mas você vai dar dinheiro? Porque nós fizemos também, né? Com alguns parceiros, alguns bancos parceiros, a gente fez a distribuição de renda mesmo. Nós tínhamos a cesta básica física e a cesta básica digital. E a gente via situações, por exemplo, a igreja chegou com a cesta básica física, mas a pessoa não tinha o tempero ou não tinha a proteína. E aí, com a distribuição de renda, ela poderia... Ia comprar. Exatamente. Mas alguém questionava, você vai dar dinheiro, vai comprar outra coisa. Então, a gente entende que, falando do Bolsa Família, não é só uma distribuição de renda pela distribuição de renda, né? Existe todo um serviço que é atrelado a isso. Por exemplo, a permanência da criança na escola, a pesagem e a vacinação dessa criança. Existem outras políticas atreladas que, quando faz esse conjunto, ele promove, de fato, uma outra perspectiva de futuro. Eu considero que é extremamente importante esse tipo de política e acho que tem que ser ampliada sempre, porque isso aumenta a geração de renda, aumenta a economia. Como, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve uma experiência muito interessante. Com um aplicativo de banco digital, a mãe recebia por 3 meses uma cesta digital de R$120, mas ela tinha que comprar dentro do território que ela morava. Isso gerava a economia para o senhorzinho. Então, a gente fez todo um trabalho de mobilização, de conscientização dos comércios locais. Muitas vezes era uma senhorinha que tinha uma vendinha, mas a filha tinha um celular e a gente cadastrava ela como cliente do banco para poder receber pelo banco. Então, isso são estratégias que funcionam na ponta e que promovem, de fato, essa transformação que a gente busca. Aí, Karline Lima, muito obrigado pela sua presença aqui. Você vai ficar aqui em João Pessoa ou vai presidir a CUFA de São Paulo ou de outro local do país? A CUFA ela tem 3 escritórios hoje, um em Nova York, da CUFA Global, um em São Paulo e outro em Brasília. Eu possivelmente ficarei em São Paulo, mas assim, à disposição do país inteiro e fico na ponte aérea também, assim, eu pretendo continuar contribuindo aqui com o meu estado. E a CUFA vive de doações? A CUFA vive de doações, a CUFA vive de projetos, a CUFA vive de iniciativas, por exemplo, vamos fazer agora a Expo Favela. Fizemos o ano passado, que é uma grande feira que promove o encontro de empreendedores de favela, startups de favela com investidores, que a gente chama investidores do asfalto. A gente terá agora uma etapa estadual, acontece em setembro. Então, a gente vive promovendo iniciativas que geram potencialidade dentro desses territórios de favela e gera renda, porque a gente entende que é importante. Bom demais. E quem se interessar e quiser ajudar, facilmente encontra aí na internet. Facilmente, o nosso site é o cufaparaíba.org.br e nas redes sociais. Karline, muito obrigado, parabéns aí por essa missão. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo.
Ok, a gente está ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.